6h06 agora, não, 6h28 agora, 6h28 na Paraíba. Restaurantes da Paraíba terão que reservar 2% das mesas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. A lei entra em vigor após 180 dias e também prevê treinamento de funcionários e uso opcional de abafadores de ruídos. Ao vivo, a repórter Letícia Silva tem os detalhes pra gente e a gente traz agora aqui, ó. Vamos trazer pra cá. Letícia, fala pra gente a questão dessa nova lei, os benefícios, a questão dos restaurantes se adaptar a essa realidade daqui a pouco, quando a lei estiver vigente. E fala pra gente a importância desse momento. Tribuna Livre. É isso aí, Nilvan. Bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa que está acompanhando aqui o programa. Olha, essa lei é a 13.655. Ela entra em vigor após 180 dias da sua publicação. Ela é muito importante porque ela destina 2% das mesas dos restaurantes para pessoas com transtorno do espectro autista e também para suas famílias, né? Inclusive, dentro dessa lei, os restaurantes eles podem disponibilizar de forma opcional os abafadores, além de outros benefícios. Por isso, a gente vai conversar agora com a doutora Giovana Maier, que é advogada, e vai trazer essas informações para a gente. Doutora, bom dia. Explica para o nosso telespectador a importância dessa lei, né? E quais os outros benefícios, além desse que eu acabei de trazer. Bom dia, Letícia. Bom dia, Nilvan, e a todos que nos assistem. Então, é muito importante quando a gente verifica que situações do dia a dia que impedem que as famílias estejam em alguns locais viram legislações, né? E é o caso dessa lei. Hoje em dia, a gente ainda não tem a lei em vigor, ela precisa de 180 dias de vacatio legis, mas as famílias podem continuar usando a prioridade, que também é prevista em lei, mas daqui a 180 dias a gente vai ter locais mais acessíveis, né, com um pronto atendimento, com mesas já reservadas para as pessoas que geralmente têm uma rigidez comportamental e tem uma dificuldade na espera, que é o que acontece com as pessoas autistas. Então, isso facilita o ir e vir, o permanecer nesse local, né? Minimiza a possibilidade de crises. Então, é uma importância muito grande para esse público quando a gente vê políticas de inclusão, né, para pessoas com deficiência virando realidade. E o que diz nessa lei, né? Por exemplo, os funcionários, eles precisam ser treinados e capacitados para receber as pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares? Isso é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma capacitação, sim, porque é um público que demanda uma atenção maior, que existem muitos comportamentos, muitas nuances que precisam ser aprendidas e respeitadas pela sociedade, mas a lei trouxe como uma opção, né? Então, deixou muito claro na legislação que os estabelecimentos comerciais poderão fornecer os abafadores, poderão oferecer a capacitação dos seus funcionários, e a gente espera que esse poderão seja uma sugestão que fique, para que eles realmente façam essa adesão, que eles façam essa capacitação dos seus funcionários, para que todo mundo seja mais bem recebido, que eles saibam lidar numa eventual crise, para minimizar uma ansiedade e possa acolher essa família. Como é uma lei, né? Claro que ela vai entrar em vigor ainda com 180 dias, mas caso no cumprimento dela, né, algum restaurante descumpra, o que tanto a pessoa com transtorno do espectro autista quanto seus familiares podem fazer nessa situação? Como é uma legislação que garante, né, ao consumidor uma garantia do atendimento, pode ser procurado o PROCON, pode ser procurado o Ministério Público, a Defensoria, todos esses órgãos de proteção dessa população vulnerável, né? A gente tem uma delegacia especializada da pessoa com deficiência e do idoso também aqui na nossa capital, então todos esses órgãos podem e devem ser acionados caso haja um descumprimento, porque aí cada família que aciona, que pede, que exige seu direito, abre portas para uma outra que vem atrás não sofrer com os mesmos prejuízos e com a mesma infração da legislação. Teve um trecho específico que o governador acabou vetando, que previa a identificação dessas mesas com o símbolo do TEA e normas de condutas específicas para funcionários, como a senhora acabou de dizer, visando evitar estigmas e segregação. Você acredita que foi acertado ou não?
Eu acredito que foi acertado. Eu acho que o diagnóstico ele tem que ser utilizado de acordo com as condições individuais daquela pessoa. Então, ele deve ter a escolha de dizer: eu quero que meu diagnóstico seja visto por outras pessoas ou não. Então, uma mesa totalmente identificada com uma família pode gerar desconforto. A gente não sabe quais são as características daquela pessoa, se é um adulto, se é uma criança, se ele gostaria realmente de todo mundo chegar no ambiente e perceber que ali encontra-se ou se não, né? O próprio cordão do girassol, o cordão do quebra-cabecinhas de identificação que a gente visualiza, hoje em dia sendo muito utilizado geralmente pelas crianças e alguns adultos, ele é uma faculdade. A regra é que a gente respeite as diferenças, que a gente possa aceitar todo mundo do jeito que ela é. E o cordãozinho é algo a mais, que faz com que a pessoa queira se identificar e queira, de certa forma, ser ajudada. Enfim, eu acredito que foi positiva, sim, essa observação, esse veto. Doutora Giovana, obrigada pela participação, a gente agradece e reforça, né? A lei ainda não está em vigor, mas com 180 dias ela passa, sim, a se tornar lei, né? De fato, em vigência, e aí você pode, sim, requerer os seus direitos. Nilvan, é com você. 180 dias para ela começar a ter vigência, né? E a cada dia a gente não... Eu acho que a gente não precisar nem de lei. Não precisa de lei para isso, né? Essa causa do autismo é uma causa que a sociedade precisa abraçar independentemente de lei, né? Independentemente de lei, cara. A gente hoje chega em todo lugar, praticamente, tem uma família que tem uma criança autista e que precisa ter lá, assim como qualquer criança tem o seu direito, e também ter. Né? Então é preciso esse nível de consciência. Não precisa de lei para isso. Isso tem que estar na nossa consciência, né? Infelizmente, o brasileiro tem que ter uma lei, né? Uma punição. Aí a gente tem que atingir esse andar de conscientização, né? Esse nível de conscientização. Para que a gente não precise de lei. Lei para isso, lei para aquilo. Aí falta lei para ler. Tudo é lei. Por quê? Porque a gente ainda não assimilou na nossa consciência o quanto é importante a gente, né, conviver, a gente tá lá respeitando, a gente tá incluindo, a gente tá, né, consciência. A gente eu tenho que ter, você tem que ter, e quem não tem ainda tem que atingir esse nível de consciência, né? 6h36 agora na Paraíba, 6 horas mais 36 minutos. Ó,